Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está. Eles comemoram o Halloween, nós comemoramos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro nós comemoramos os 507 anos da Reforma Protestante. E por que é importante lembrar? No livro de Salmos, em vários momentos, a palavra de Deus diz que Israel deveria se lembrar dos feitos do Senhor, de como Deus abriu o mar, de como Deus alimentou o povo de Israel no deserto. Quando pensamos em Reforma Protestante, quem que vem primeiro na nossa cabeça? Lutero? Calvino? Muitas mulheres que foram extremamente importantes também para o desenvolvimento da Reforma Protestante, para defender não apenas o Evangelho e a Palavra de Deus, mas quem propagava, que eram os reformadores, os pastores. Ruth Salviano trouxe para nós reformadores. Nós conhecemos aqui diversos personagens que foram muito importantes para o desenvolvimento da Reforma. Nós temos esposas de pastores, temos rainhas, temos teólogas, temos evangelistas. Então daqui nos próximos 3 vídeos iremos trazer 3 personagens baseados nesse livro, onde iremos aprender um pouco mais da obra do Senhor e o que nós podemos levar para a nossa vida. E a nossa primeira personagem em comemoração aos 507 anos da Reforma Protestante se chama Argula von Grubach. O alemão é um pouco agressivo, né? Ela foi considerada a primeira mulher reformada da Europa. Deus se levantou para a defesa e proteção dos pastores reformados que estavam surgindo ali naquela época. Ela se converteu apenas lendo a Bíblia e era considerada a Bíblia ambulante da Alemanha, já que ela tinha decorado diversos textos bíblicos e poderia citá-los de cor. Aos 16 anos, ela casou-se com Frederico von Grubach. Argula e Frederico tiveram 4 filhos, porém Frederico era católica. Sendo ela uma protestante casada com um católico, já podemos imaginar que a vida dela não foi fácil. Ela sofreu duras perseguições. Ao ser perseguida pelo Duque de Baviera, Lutero declarou sobre ela. Lutero escreveu a um amigo afirmando que aquele duque era raivoso e empenhava-se contra o evangelho. Ele ressaltou que só Argula continuava firme na fé e pediu que todos orassem por ela. Que mulher mais nobre! Argula von Stauff, que é o seu nome de solteira, ela estava travando uma corajosa luta com um grande espírito, ousadia de expressão e conhecimento de Cristo. Argula, assim, tornou-se panfletista e contribuiu para o evangelismo na sua cidade, já que, aparentemente, ela e apenas mais um professor de uma universidade de Baviera eram os únicos considerados protestantes na época. Logo que esse professor foi preso e ameaçado até mesmo de torturas para que negasse a fé, Argula entra corajosamente em defesa dele, já que ele era o único protestante no lugar, e ela diz o seguinte: sempre tive a intenção de vos escrever, para pedir-vos que me mostrasseis quais artigos heréticos o fiel obreiro do Evangelho, Martinho Lutero, supostamente teria ensinado. No entanto, reprimi minhas inclinações com um coração pesado, não fiz nada. Pois Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2:12, a gente já falou bastante aqui, né? Que as mulheres devem guardar silêncio e não falar na igreja. Mas agora eu não consigo ver nenhum homem que esteja disposto a isso, que queira ou que seja capaz de falar. Sou obrigada pela declaração. Aparentemente, Argula agora era a única protestante na cidade de Baviera. Ao ser não apenas a única mulher, mas a única pessoa a defender a fé reformada naquele período, naquela cidade, ela enfrentou duras críticas e perseguições, principalmente dos líderes católicos, que ao perceberem que o seu marido, Frederico, era católico, o obrigou a manter a sua esposa calada e usar até mesmo de força física, se fosse preciso. Bom, apesar de ser católico, Frederico amava sua mulher e ele recusou o conselho dos líderes católicos e assim ele perdeu seu emprego, que era num cargo público da cidade. Eles enfrentaram um momento difícil em sua vida, já que ele estava desempregado, mas Argula não desistiu da sua fé. Ela continuou perseverando, batalhando corajosamente pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas um tempo depois, ofereceram o cargo de volta para Frederico caso ele matasse a sua esposa, o que novamente ele recusou, porque, claro, ele amava sua esposa, mesmo não concordando com o seu posicionamento. E foi dessa forma que Argula von Grubach contribuiu para o desenvolvimento do Evangelho, da pregação do Evangelho na cidade de Baviera, logo no início do movimento da Reforma Protestante. E essa foi a nossa primeira
personagem. E nossa segunda personagem, nossa comemoração aos 507 anos da Reforma, Joana de Navarra. Ela que foi uma verdadeira líder militar, podemos dizer até que ela era a Débora do século XVI. Ela batalhou em defesa dos huguenotes, que era um grupo de reformados que guerreavam. Eles lutaram contra os católicos durante alguns anos, num período bem conturbado, bem complicado para os protestantes. Muitos deles foram mortos na tão sangrenta noite de São Bartolomeu, onde cerca de 25 mil aproximadamente huguenotes tinham sido assassinados e massacrados. Joana IV de Navarra, diferente da sua mãe, não quis união entre católicos e protestantes. Ela estabeleceu a fé reformada, ou calvinismo, no seu reino. No dia 5 de dezembro de 1560, ela declara a sua fé reformada, fazendo com que o catolicismo fosse abolido do seu reino. Seu marido, que era um católico, quando viu que a sua esposa tinha se convertido à fé reformada, à fé protestante, começou a tratá-la com desprezo, certo desdém, fazendo com que, em um momento, ela fosse obrigada a participar de uma missa, o que ela recusou. A correr sérios perigos de vida, pois ela passou a ser perseguida. Ela pede para que pudesse fugir de Paris e se mudar dali para que fosse preservada a sua vida. Seu marido lhe concede que ela fuja para outro lugar, porém exige que ela deixe o seu filho, Henrique, o que com lágrimas ela fez, pois estava assim correndo risco de vida. Despede de seu filho e o obriga a nunca participar de uma missa. O seu filho, com lágrimas, obedece. Depois da morte de seu marido, Joana adquire um poder militar tal que ela acaba se tornando a principal líder da guerra religiosa entre os huguenotes e os católicos. Ela não permite, diferente de sua mãe, não permite a união entre católicos e protestantes, batalhando literalmente pela fé evangélica. Ela foi também ameaçada pelo rei da Espanha, Filipe II, e pelo papa da época, Papa Pio, de morte. Porém, Deus, com a sua forte mão, a preservou em vida. Depois da morte de seu marido, Joana consegue retornar para a França e resgata, assim, o seu filho, que na época possuía 13 anos de idade. Que Deus estava realmente no controle dessa obra, pois alguns anos depois, o seu principal general acaba morrendo em batalha. E quem acaba virando general daquele exército huguenote? Sim, o seu filho, Henrique, que mais pra frente se tornaria Henrique IV. Depois que sua mãe morre, Henrique, que deveria ser o rei da França, passa cerca de uns 4 anos numa espécie de prisão, sem poder tomar nenhuma decisão em relação à corte. Mas aprove a Deus, em sua soberania, que Henrique IV se tornasse o rei da França. Nós podemos dizer até que ele seria um rei Davi do século XVI, pois na história da França ele foi um dos maiores e melhores reis, graças à sua querida mãe, Joana de Navarra. Ele estabeleceu a paz no seu reino e assim os protestantes puderam viver em paz, sem perseguição, enquanto ele era o rei da França, Henrique IV. E a nossa terceira e última personagem, em comemoração aos 507 anos da Reforma, é alguém que nos traz um tom mais sério, uma Marte, aquela que morreu pela causa do Evangelho. Digna até mesmo de um filme, Anne Haskell é a nossa personagem. Anne era de uma família rica e provavelmente frequentava o salão protestante, que era promovido por Catherine Parr, a última esposa do Henrique VIII, também foi muito importante para o desenvolvimento da reforma. E o salão protestante era uma viva na Inglaterra no momento em que o catolicismo estava voltando a ganhar. Ela foi casada com um homem chamado Thomas Kine, que era católico, forçando ela a abandonar a fé protestante, o que ele não teve sucesso, já que Anne havia se convertido de verdade. Após muita hostilidade e rejeição de seu marido, Anne é expulsa de casa e privada de cuidar dos seus 2 filhos. Ao mesmo tempo que ela se viu privada de cuidar dos seus 2 filhos, ela também se viu livre de um casamento que a oprimia, partindo assim para Londres, onde ela teve mais contato com líderes religiosos protestantes, firmando ainda mais a sua fé em Jesus. Em 1545, ela é presa por crime de heresia, já que os protestantes eram considerados hereges para a época. Eles haviam prendido Anne na tentativa de conseguir acusações contra Catherine Parr, já que eles estavam querendo também prender e condenar à morte a última esposa do rei Henrique VIII, também de crime de heresia. Ela foi torturada durante aproximadamente 1 ano, porque queria informações para saber se Catherine Parr tinha alguma relação com os reformadores, com a fé protestante, aonde, sem sucesso, eles não conseguiram. Ao invés de denunciar as suas irmãs em Cristo, Anne Haskell, como uma verdadeira
crente em Jesus Cristo, testemunham por diversas vezes a palavra de Deus, testificando que a justificação é pela fé e batalhando também contra a transubstanciação, que era uma doutrina católica que ela dizia que era totalmente antibíblica e que deveria ser combatida. Mesmo sob tortura, N evangelizava não apenas aqueles que estavam a torturando, mas também através dos seus escritos que permaneceram mesmo depois de sua morte, levando muitos à conversão. E no ano de 1546, ela foi sentenciada a ser queimada na fogueira. Horas antes de morrer, ela passa de novo por uma sessão de tortura, porque eles ainda queriam informações sobre Catarina Parr, onde eles não conseguiram. E depois de tanta tortura, ela não conseguiu andar até a estaca onde ela seria morta. Então ela teve que ser carregada numa cadeira, aonde finalmente ela, de acordo com os escritos, não apenas morreria, mas receberia do Senhor o tão sonhado descanso e repouso para o seu corpo cansado.